Nessa aula vamos falar de ortografia. Na palavra a gente já depreende o conteúdo, né? Grafar é escrever e orto é correta, né? Então, a ortografia é a parte aí da língua portuguesa da correção da escrita. A gente tem uma convenção de como escrever as palavras. É uma convenção, foi estabelecido e é assim. Por isso que a gente tem muitas regras com exceções. Não há muito lógica nas regras da ortografia de qualquer língua. Então, é prática de leitura e de escrita para aprendizagem, tá? Então, eu trouxe aqui alguns probleminhas de escrita mais recorrentes. Vamos começar pelo uso aqui dessas duas palavras. Nós temos, como que a gente lê essas duas palavras? Calcado e comecar, né? E vejam que fica estranho pra gente. Se eu coloco um tracinho aqui, olha, é um sinal gráfico, vai mudar a forma como eu leio. Calçado e começar. Então, qual que é o sentido desse tracinho aqui que a gente chama de cedilha na ortografia? É a transformação do som. Sem ele, eu leio de uma forma e com ele, eu leio de outra. Então, essa prática que vocês têm que fazer quando forem escrever. Então, se eu for escrever você, vai ter cedilha? Se eu puser o cedilha aqui, mudou o som? Você? Não mudou. Então, eu não tenho cedilha, tá? Por exemplo, comece. Não tenho cedilha também, porque não vai fazer diferença no som se eu colocar ou tirar esse cedilha ali, tá bom? Então, essa é a dica para o uso do cedilha. Outras duplinhas aqui para a gente diferenciar. Nós temos discriminar e discriminar. Qual que é a diferença? As duas palavras existem em português. Vejam que esse aqui, discriminar, nós temos o prefixo des, que é igual aquele por exemplo, desfazer, né? Da ideia de tirar, um movimento contrário. Então, aqui é discriminar. Então, o que é criminar? Tem a ver com o crime. Então, a gente fala de discriminar o aborto, deixar de ser crime essa ação. Então, esse discriminar é tirar da penalização, né? E o discriminar tem a ver com a questão de separação, muito ligado ao preconceito também, né? Então, é discriminar. Essa diferença muda o lado semântico, né? A parte do sentido da palavra, tá? Outra dica que eu dou, que a gente usa bem aí no contexto acadêmico, são as palavras em torno da análise, né? A gente costuma escrever com Z, mas é com S. Análise, analisar, ok? Então, fica essa dica aí para vocês. Outra questão é o uso da conjugação verbal com essa terminação, né? Há algumas ocorrências de escrever, por exemplo, elas ficavam tristes, né? Há umas ocorrências de escrever assim, ó. Em português, há o atil no verbo, com exceção do ser, eles são e eles estão. Quando for ao atil, gente, é futuro, sempre futuro, tá? Então, pensem aí no futuro. Então, aqui estaria incorreto. A gente fala um ão ali no final, mas é com AM, tá? Então, ficavam. Quando eu ponho ao atil do futuro, eu vou falar mais forte nessa parte. Então, ficarão. Eles ficarão contentes. Eles ficavam contentes, tá? Então, ao atil só no futuro. E para terminar, a diferença de viagem com G ou com J. A mais usada é a de cima, que a gente usa como nome. A viagem, né? Eu faço a viagem. Mas, aí com G. Mas existe viagem com J, menos utilizado,
que vem da conjugação do verbo viajar, que vai entender, né, nessa língua portuguesa, é com J. Então, quando eu falo assim, que eles viajem com Deus, por exemplo, aí eu pego esse J do verbo, tá? Então, quando for nome, é com G, e quando for verbo, né, que eles viajem, com J. Essas são as dicas. Até mais!